Pessoal, na aula passada a gente viu o estado de deformações específicas longitudinais, que é aquele epsilon, né? Que eram causadas pelas tensões normais e pela variação térmica. Então tinha deformação total em x, em y e em z. Nessa aula aqui a gente vai ver o que a tensão tangencial causa na estrutura, que no caso são as distorções angulares, tá? E também fazer alguns exercícios que são relacionados a esses conceitos. Então, enquanto as deformações específicas acontecem na direção da tensão normal, ou seja, uma tensão em x causa uma deformação e um deslocamento em x, em y e z é a mesma coisa. As tensões tangenciais, elas vão deformar o elemento segundo um ângulo gama. Como assim? No caso dessa imagem que está aparecendo para vocês, o elemento ele teve uma distorção gama xy sobre 2 de um lado e gama xy sobre 2 do outro, ou seja, a deformação total desse elemento é a soma dessas duas, que dá o gama xy. E uma coisa importante para ressaltar é que essas distorções são independentes. Então, cada plano vai ter uma distorção que depende da tensão tangencial que está atuando. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão tangencial tal xy, tá? Ou tal yx, porque elas são iguais, né? Então, esse tal xy vai gerar uma distorção angular gama xy. Se a tensão tangencial for tal xz, ela vai causar uma deformação, uma distorção angular gama xz. Já se eu tiver uma tensão tangencial tal zy, eu vou gerar uma distorção angular gama yz ou zy, tanto faz. E como que a gente calcula essas distorções? Aí é só você dividir a tensão tangencial que está atuando por uma constante g, que é chamada de módulo de elasticidade transversal. Então, por exemplo, aqui, para calcular o gama xy, que é a distorção angular xy, eu pego a tensão tangencial tal xy e divido por essa constante g. Se eu quero saber a distorção angular no plano xz, eu pego a tensão xz e divido pela constante, e assim vai. Então, essa constante g, que é chamada de módulo de elasticidade transversal, ela depende tanto de E, né, que é o módulo de elasticidade que a gente viu na aula passada, e do Poisson, tá? Então, ela é calculada como? Eu pego esse E e divido por 2 vezes 1 mais Poisson. E qual que é a unidade dessa constante? A unidade dessa constante, gente, vai ser a mesma unidade do módulo de elasticidade, desse E aqui. Por quê? Porque o Poisson ele é adimensional. Então, por isso que eu coloquei esse gigapascal aqui, certo? E um detalhe muito importante também é que tudo isso daqui é válido para o comportamento elástico e linear, tá? Que nem eu coloquei aqui, ó, elástico e linear, porque tem um E constante naquele trecho. E também para materiais isótropos, tá? A mesma coisa da aula passada. Mas isso não quer dizer que essas equações aqui, elas só valem para material isótropo, tá? Porque quando eu tenho um material anisótropo, como a madeira, aí tem a necessidade de fazer algumas adaptações. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, o comportamento desse tipo de material, como é o caso da madeira, ele é diferente, o comportamento mecânico dele vai ser diferente para cada direção. Então, eu vou ter um E para X, um para Y e um para Z. Um Poisson para X, um outro para Z e um outro para Y. E com o G vai ser a mesma coisa. Então, eu vou ter uma constante G para a direção X, outro para a direção Y e outro para a direção Z. Aí tem que consultar a norma técnica específica para esse material para ver quanto que valem essas constantes elásticas. Mas não é o nosso caso, tá? Porque a gente vai trabalhar com materiais isótropos. Aqui embaixo tem outro exemplo de distorção angular que eu coloquei para vocês. Então, pensa que esse elemento aqui, por exemplo, ele está fixo aqui embaixo, né? Aí ele vai sofrer, eu vou deslocar esse elemento para cá, ó. Então, deslocou um ΔL aqui e isso fez com que tivesse um ângulo entre a situação inicial dele e a situação final, onde teve esse deslocamento. Esse ângulo aqui eu chamei de gama, tá? Que é justamente a nossa distorção angular. E como que ela pode ser calculada? Pela tangente. Então, ó, se eu fizer a tangente de gama, eu tenho cateto oposto, que é esse deslocamento ΔL, pelo cateto adjacente, que é o L, né, que é o comprimento inicial dele. Aí, se eu fizer o arco tangente dessa divisão aqui, né, a tangente a menos 1 dessa divisão, eu acho quanto que vale esse ângulo, eu acho a minha distorção angular, certo? Agora a gente vai começar a resolução de exercícios, tá? E o que esse primeiro exercício fala pra gente?
Considere um paralelepípedo de alumínio, então ele já deu o material que esse paralelepípedo é feito e as características desse material, então o módulo de elasticidade dele vale 70 gigapascal, o coeficiente de dilatação térmica vale 23 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, né, ou grau Celsius a menos 1, e coeficiente de Poisson igual a 0,3. Aqui, gente, eu já fiz uma conversão de gigapascal para megapascal. Por quê? Porque lá embaixo ele vai pedir para calcular a tensão normal. E tensão a gente dá geralmente em megapascal, tá? Não em gigapascal. Então, vale a pena já fazer essa conversão. 70 gigapascal equivale a 70 mil megapascal. Então, eu multipliquei por 1000, tá? Então, ele fala que esse paralelepípedo de alumínio, ele está submetido a uma variação térmica de 100 graus Celsius, tá? Então, aumentou a temperatura, teve uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, e isso vai fazer o quê? Como o material ele se deforme, porque vai ter uma dilatação do material. Ele vai aumentar de volume. E aí ele deu os comprimentos iniciais dele. Então, aqui na direção Z eu tenho 20 centímetros, aqui na direção Y eu tenho 30 centímetros e na direção X eu tenho 1 metro. Aqui o importante também é a gente padronizar as unidades, tá? Então, como a gente vai calcular o deslocamento dessa estrutura, na verdade desse paralelepípedo, é bom lembrar que os deslocamentos têm que ser pequenos, né? Não vai ter nenhum deslocamento grande para não afetar a estrutura. Então, a gente já coloca em milímetros. Então, aqui eu já coloquei, 1 metro. Já, aqui embaixo já coloquei 1000 milímetros. 30 centímetros é igual a 300 milímetros. E 20 centímetros é igual a 200 milímetros. Tá, então ele deu essas informações e o que ele pediu? Na letra A, ele falou que tensão normal atua se houver restrição à deformação na direção Z. E também pediu para calcular os deslocamentos ΔLx e ΔLy. Bom, gente, antes de sair calculando, a gente tem que ver as condições iniciais que foram dadas para a gente. Então, o que ele fala? Ele quer que a gente restrinja a deformação na direção Z. Então, o que eu tenho que fazer? É como se eu colocasse uma parede rígida aqui nessa direção Z, tanto na frente quanto atrás, né? Eu coloquei a situação aí para vocês, a imagem. E aí, o que vai acontecer? Como eu estou barrando a deformação nessa direção Z, quando esse meu material de alumínio ele sofreu uma variação térmica e ele for dilatar, por exemplo, ele vai ter deformação livre só na direção X e na direção Y. Na direção Z ele não vai conseguir deformar, porque tem uma parede ali barrando. E o que vai acontecer? Esse material interno de alumínio, ele vai pressionar as paredes dessa direção Z e, consequentemente, provocar tensões, tá? Então, o que acontece? Quais são as condições iniciais? Eu tenho deformação em X? Tenho, só não sei quanto que vale, mas eu vou poder ter deformação em X. Então, deformação em X diferente de zero. Deformação em Y, vai ter? Sim, porque está livre em Y. Então, deformação em Y não sei quanto vale, mas ela é diferente de zero. Agora, em Z eu vou ter deformação? Não, porque eu estou restringindo a deformação na direção Z. Então, em Z a deformação é zero, tá? E agora, aonde que eu vou ter tensão? Como eu estou barrando a deformação na direção Z, é lá que vai ter a tensão na parede, né? Que vai causar a tensão. Então, eu sei que a tensão em Z vai ser diferente de zero. Como a passagem está livre em Y e em X, não vai ter tensão normal aqui, certo? Então, a tensão em X e a tensão em Y são iguais a zero. Então, o que a gente faz primeiro? Ele quer saber quanto que vale a tensão normal, no caso, a tensão em Z, né? Que é a única direção que tem tensão. Como que eu calculo isso? Eu pego aquela equação que a gente viu na aula passada, né, que é o εz, a deformação total em Z. E como é que ela é calculada? Ela é 1 sobre E, que multiplica a tensão em Z menos o Poisson vezes a tensão em X mais a tensão em Y. Nesse caso, deformação em Z eu sei que vale zero. Aqui, uma tensão em X vale zero também. E tensão em Y vale zero. E mais aqui a minha deformação que é causada pela variação de temperatura, né? Que é aquele alfa vezes a variação de temperatura. O que sobra dessa equação se eu isolar o meu sigma z? Se eu isolar o sigma z, eu passo essa parcela aqui para esse lado da equação negativo, então fica menos alfa vezes ΔT, e eu passo E multiplicando. Então, quando eu tenho, nessa situação aqui,
quando eu estou restringindo a deformação em uma direção, eu posso usar essa fórmula aqui, que é tensão igual a menos alfa vezes E vezes ΔT. E esses valores todos foram dados no exercício. Então, ó, menos o alfa, que é 23 vezes 10 a menos 6, vezes o módulo de elasticidade, que aqui eu já coloquei em megapascal, para a tensão sair em megapascal, vezes a variação de temperatura, que ele deu aqui, que é 100 graus Celsius. E aí, fazendo essa conta, eu acho que a minha tensão em Z é igual a menos 161 megapascal. O que isso quer dizer? Que esse material aqui, ele está aplicando uma tensão de compressão nessa parede, que serviu para restringir a deformação em Z, né? Então, tem uma tensão de compressão de 161 megapascal. Agora, gente, ele pergunta o deslocamento em X e o deslocamento em Y. Para calcular deslocamento, eu tenho que saber a deformação específica e o comprimento inicial. Então, como que calcula a deformação específica? As variações térmicas, elas provocam deformações iguais, tá? O que diferencia são os alongamentos. Então, nesse caso, o deslocamento em X é diferente do deslocamento em Y. Só que esse epsilon aqui, que é adimensional, vai ser igual tanto para X quanto para Y. Tá? Por quê? Porque as variações térmicas provocam deformações iguais, tá? São materiais isótropos. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou igualar o epsilon y com o epsilon x, vou escolher uma dessas duas equações e fazer a substituição. Então, nesse caso aqui, a gente colocou que 1 sobre E, que multiplica a tensão, por exemplo, em x, né? Menos o Poisson, que multiplica a tensão em y, mais tensão em z, mais a deformação térmica. Então, vai ser o alfa vezes o ΔT. A tensão em X e a tensão em Y, eu sei que elas valem zero. Então, eu já tiro aqui da equação. E o que vai sobrar para a gente? Então, eu coloquei aqui, ó, 1 sobre E, né? Que é 1 sobre 70.000, 70.000 megapascal. Aqui, o coeficiente de Poisson ficou menos o 0,3 vezes a tensão em Z, que a gente calculou aqui em cima, que é de menos 161 megapascal. Mais agora o alfa, que é 23 vezes 10 a menos 6, vezes 100, que é o ΔT, tá? Fazendo essa conta, a gente acha que as deformações específicas em X e em Y valem 0,00299. Lembrando que não tem unidade, tá? É adimensional. Aí, agora que eu tenho o valor das deformações específicas, eu consigo calcular o deslocamento, que é a multiplicação delas pelo comprimento inicial. No caso da direção em x, então, ó, o ΔLx, como que vai ser? Vai ser o epsilon x, que é 0,00299, vezes o comprimento inicial na direção x. Nessa direção x, o que eu tenho? Eu tenho 1 metro, ou 1.000 milímetros. Então, multiplicando isso daqui, eu tenho um deslocamento de 2,99 milímetros. Em y, como que vai funcionar? Eu pego o epsilon y, que é 0,00299, vezes o comprimento inicial em y, que nesse caso é esse comprimento aqui, ó, de 30 centímetros, ou 300 milímetros, que vai dar um deslocamento de 0,897 milímetros. Agora a gente vai fazer a letra B. E o que a letra B pede pra gente? Idem para a restrição em y e em z, e também calcular o deslocamento em x. Então, agora é como se eu colocasse mais duas paredes, né, restringindo o movimento em y. Então, agora, tanto em z quanto em y, eu tenho a deformação barrada, né, tá restrita. E só vai estar livre na direção x. Então, o que acontece? Aqui eu já posso colocar que em x eu tenho deformação, eu não sei quanto ela vale, mas sei que é diferente de zero, porque o caminho está livre para ela deformar. Agora, em y e em z, como eu apliquei essa restrição à deformação, não vai ter deformação, né? A deformação é igual a zero. Isso faz com que ela resulte numa tensão nas paredes. Então, vai ter uma tensão em y e vai ter uma tensão em z. Não sei quanto elas valem, mas sei que elas são diferentes de zero. E agora em x, como o caminho está livre para ela deformar, para ter um certo deslocamento, não vai ter tensão nenhuma. Então, tensão em x vai ser igual a zero. Então, como eu sei que essas duas deformações são iguais a zero, eu peguei essas duas equações, né, do epsilon, nessas duas direções,
e igualei a zero e fiz um sisteminha. Se a gente resolver esse sistema, a gente chega na seguinte solução, que o sigma y é igual ao sigma z, tá? Então, como eles são iguais, aqui embaixo eu escolhi uma dessas duas equações aqui e substituí os valores para poder chegar na equação que define o sigma y e o sigma z. Então, nesse caso aqui, a gente pegou essa primeira e no lugar de sigma z, a gente colocou sigma y, já que eles são iguais. Então, ela ficou assim. Aí, aqui embaixo, a gente colocou esse sigma y em evidência, né? E depois disso daqui, é só passar essa parcela para cá, negativa, passar o e multiplicando e o 1 menos poisson dividindo. E a gente chega aqui, sigma y é igual a sigma z, que é igual a menos alfa vezes z vezes ΔT, dividido por 1 menos Poisson, tá? Então, essa equaçãozinha aqui, a gente vai poder usar sempre que tiver restrição para duas direções. Nesse caso, a gente tem restrição em y e em z. Então, para calcular as tensões que são geradas nessas direções, a gente usa essa equação aqui, certo? E é o que a gente fez nesse exercício. Então, por exemplo, a tensão em y, que é igual a tensão em z, vai ser igual a menos o alfa, que é 23 vezes 10 a menos 6, vezes o módulo de elasticidade, que é 70.000, e a variação de temperatura, que é 100, dividido por 1 menos Poisson, que é 0,3. Então, a gente chega que tem uma tensão de compressão, tá? Esse negativo aqui, compressão, de 230 megapascal. E aí, ele pergunta pra gente o deslocamento em x. Como eu disse na folha anterior, para calcular o deslocamento, eu tenho que conhecer a deformação específica e o comprimento inicial. Então, vamos calcular essa deformação específica primeiro, lá daquela formulinha da aula passada. Então, vai ficar 1 sobre e, já que é x, vai ser a tensão em x menos o Poisson vezes tensão em y mais tensão em z. Isso tudo mais alfa vezes ΔT. Então, a gente tem todos esses valores, tá? Lembrando que a tensão em x é igual a zero. Substituindo os valores, a gente chega numa deformação específica de 0,00427, tá? Adimensional. Agora sim, eu substituo aqui na equação do deslocamento. Então, fica 0,00427 vezes o comprimento inicial em x. O comprimento inicial na direção x é de 1 metro, ou 1.000 milímetros, tá? Que eu coloquei 1.000 milímetros aqui. Fazendo essa conta, a gente acha que em x teve um deslocamento de mais 4,27 milímetros. Na letra C, o exercício pede para a gente restringir deformação na direção x, y e em z. Então, é como se eu fechasse esse paralelepípedo de alumínio com uma caixa, como se fosse uma caixa rígida em volta dele, que não permitisse que ele deformasse em nenhuma direção. Então, nesse caso, não vai ter deslocamento em x, nem em y, nem em z, tá? Só que isso faz com que eu tenha tensões nas três direções. Então, vai ter uma tensão interna atuando na parede que está situada no eixo x, na parede do eixo y e na parede do eixo z. Então, qual que é a outra condição, a terceira condição que ele apresenta para a gente? Então, ó, as deformações eu posso considerar iguais a zero, porque elas foram restringidas. Agora, como não tem deformação, está gerando uma tensão nas paredes que estão barrando essa deformação. Então, vai ter tensão em x, tensão em y, tensão em z. Por isso que elas estão aqui diferente de zero. Se a gente pegar aquelas três equações de deformação vistas na aula passada e igualar a zero, a gente tem esse sisteminha aqui. Resolvendo esse sistema, qual é a conclusão que a gente tem? Que o sigma x é igual ao sigma y, que é igual ao sigma z. Então, agora é só fazer aquele processo de substituir em uma dessas três equações, né, as tensões, para a gente poder saber como que elas são calculadas. Então, por exemplo, aqui, a gente escolheu a equação do εx. Então, ficou 1 sobre e, que multiplica a tensão em x, menos o Poisson vezes tensão em y, mais tensão em z, mais alfa vezes ΔT. Tensão em y, tensão em z, eu sei que elas são iguais a sigma x. Então, eu posso colocar aqui sigma x e sigma x também, certo? E aí, aqui embaixo, eu coloquei em evidência esse sigma x e fiz o mesmo processo que eu fiz na folha passada. Então, você passa essa parcela aqui negativa para o outro lado, passa o e multiplicando e
essa outra parcela aqui dividindo. Então, sempre que eu tiver restrição nas 3 direções, no caso direção x, y e z, eu posso usar essa equação aqui para calcular as tensões, tá? Então, vai ficar menos o alfa vezes o E vezes o ΔT, dividido por 1 menos 2 vezes o Poisson. E foi o que a gente fez aqui do lado para esse exercício. Então, o alfa é 23 vezes 10 a menos 6, o E é 70.000 megapascal, o ΔT é 100, isso tudo dividido por 1 menos 2 vezes o coeficiente de Poisson, que é 0,3. Então, a tensão em X, que é igual a tensão em Y, que é igual a tensão em Z, fazendo essas contas aqui, elas são iguais a menos 402,5 megapascal. Ou seja, tá comprimindo, né, o meu material, uma tensão de compressão de 402,5 megapascal. Agora vamos para o exercício de número 2. E ele apresenta o que para a gente? Bom, aqui eu tenho uma caixa rígida, isso significa que está restringindo as deformações nas direções x e z. Aqui em cima está aberto, nesse caso, né? E dentro dessa caixa tem um material deformável. Então, por exemplo, eu vou ter uma variação de temperatura e esse material vai conseguir se deformar, vai conseguir ter um deslocamento nessa direção y, porque está livre, tá? Nessa primeira condição aqui, né? E aí ele deu as características desse material deformável para a gente. Deu o módulo de elasticidade dele, que é de 100 megapascal, deu o coeficiente de dilatação térmica, que vale 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e coeficiente de Poisson igual a 0,2. E uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. E o que ele pede na letra A? Para a gente calcular as tensões em X e tensão em Z. A gente viu no exercício anterior que a tensão em X vai ser igual à tensão em Z, porque a tensão em Y ela vai ser igual a zero, né? Ela está livre para deformar nessa direção, então não vai ter tensão nenhuma. Então, antes de resolver o exercício, vamos colocar as condições iniciais que ele deu para a gente. Então, tem deformação em X? Não, porque tem essa caixa rígida restringindo a deformação nessa direção. Então, tanto em X quanto em Z, a gente tem uma deformação igual a zero. Já em Y, como não tem uma caixa rígida aqui, uma parede rígida fechando aqui em cima, a deformação em Y vai ser diferente de zero. E a gente vai calculá-la depois. As tensões. Como aqui em Y não tem nada restringindo a deformação, a tensão em Y vai ser igual a zero. Eu só vou ter tensão nas direções Z e X, certo? Então, tensão em X, tensão em Z, diferentes de zero. Então, como que calcula essas tensões em X e em Z? A gente pode usar aquela equação que foi a que a gente achou no exercício de número 1. Então, quando eu restringo a deformação em duas direções, nesse caso aqui em X e em Z, eu posso usar essa equação aqui para calcular as tensões. Então, vai ficar menos alfa vezes Z vezes ΔT, dividido por 1 menos coeficiente de Poisson. Eu tenho todos esses valores. E aqui eu nem precisei fazer alguma transformação de unidades para o módulo de elasticidade, porque ele já deu em megapascal para a gente. Então, eu já vou sair com uma tensão em megapascal. Fazendo essas contas aqui, eu acho que a tensão em X e em Z vai ser uma tensão de compressão de 0,5 megapascal, tá? E aí, ele quer saber na letra B quanto que vale o deslocamento na direção Y. Então, como a direção Y está livre para deslocar, eu calculo primeiro a deformação específica na direção Y, e aí depois eu consigo calcular o ΔLY. Então, a gente pega aquela equaçãozinha lá do εy, que vai ser 1 sobre E, que multiplica a tensão em Y, menos o Poisson, vezes a tensão em X mais tensão em Z, mais aquela variação térmica, né, deformação térmica, que é o alfa vezes o ΔT. O sigma y eu sei que vale zero, então já posso tirar ele daqui. E aí eu sei que o epsilon y vai ser igual a menos 0,2, que é o Poisson, dividido por 100, que é o módulo de elasticidade, que multiplica as tensões em x e em z, tá? Que é a soma delas, que eu achei aqui que é menos 0,5. Então, menos 0,5 mais menos 0,5, mais agora o alfa, que é 10 a menos 4, vezes o 40, que é a variação de temperatura. Fazendo essa conta, a gente acha uma deformação específica de 0,006, adimensional. Depois que eu tenho a deformação específica, eu pego
que o ΔLY, ou seja, o deslocamento na direção y, vai ser esse εy, que é 0,006, multiplicado pelo comprimento inicial na direção y. E ele deu aqui pra gente que é 80 centímetros. Lembrando, os deslocamentos eles vão ser pequenos, então vale a pena colocar em milímetros, tá? Então, como eu coloquei aqui, 800 milímetros. Então, eu tenho um deslocamento de 4,8 milímetros. A letra C pergunta pra gente quanto que vale a tensão em Y se o deslocamento em Y for igual a zero. O que ele quis dizer com isso? Que agora eu vou estar restringindo a deformação nas 3 direções. Então, vai estar uma tensão em Y aqui, ó, aplicando na parte superior do material, que vai restringir o movimento na direção Y. Então, como se fosse uma caixa fechada mesmo. Então, ó, as deformações em X, em Y e em Z vão ser iguais a zero. E, consequentemente, eu vou ter tensões agora nas 3 direções. Então, em X, em Y e em Z, vai ter tensão que é diferente de zero. E eu vou calcular elas agora. Lembrando da mesma coisa da aula passada, a gente sabe que essas 3 tensões vão ser iguais, tá? Por causa das condições de contorno. Então, e quando eu tenho a restrição em 3 direções, eu posso usar essa equação aqui, que também foi deduzida na folha passada. Então, eu sei que menos o alfa, menos 10 a menos 4, vezes o módulo de elasticidade, que é 100, vezes a variação de temperatura, que é 40, dividido por 1 menos 2 vezes o Poisson, que é 0,2. Fazendo essa conta, a gente acha que as tensões, tanto na direção x quanto y quanto em z, são tensões de compressão de 0,66 megapascal.